Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a Bíblia hoje? É o estudo bíblico número 3, a origem do mal. É a série de estudo bíblico que eu estou fazendo aqui no meu canal. Hoje é o estudo 3. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus nesse estudo de hoje, para nós entendermos a origem do mal. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, esse estudo bíblico número 3, a origem do mal. O Senhor abra a nossa mente, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos ao estudo de hoje. Aonde começou o mal? Como se originou o mal? Esse estudo bíblico hoje vai nos responder todas essas perguntas. Como começou a origem do mal? Através de quem começou a origem do mal? Se Deus ele criou todos os seres celestiais perfeitos, como começou o mal? Nós vamos ver isso hoje nesse estudo bíblico. Como começando aí, ó. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responde. Deus, ele não é responsável pela maldade das pessoas. Deus não é responsável por isso. Deus, ele criou tanto os seres celestiais com livre arbítrio e os seres humanos com livre arbítrio. Você pode escolher o que você quiser fazer. Só que lembre-se, as escolhas têm as consequências. E hoje nós vamos falar de um ser criado por Deus, que ele teve a sua escolha e ele teve as suas consequências. E no estudo de hoje vai responder para vocês. A Bíblia vai responder para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, a primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5:11. É composto de milhares de anjos. Então, é milhares de anjos que é composto o exército de Deus. É milhares, miríades. É bastante anjos. As Escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus. Exatamente, Deus criou os anjos. Colossenses 1:16. E os anjos são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 2:16. Eles existem antes da criação da terra. Então Deus criou primeiro os anjos. E são, em sua natureza, superiores aos homens. Jó 38:4-7. O salmista declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8:5. Então Deus criou primeiro os anjos antes de começar a criação da terra. Pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Nós vemos aqui que Lúcifer era um anjo muito importante no céu.
Ele era um líder dos anjos. Lúcifer ficava à direita de Deus. Deus criou ele perfeito. Deus criou ele perfeito, mas com livre arbítrio. Deus deixou o direito de escolhas para esse anjo. Como fala aí em Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Perfeito era nos teus caminhos. Então nós vemos que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, até cometer iniquidade. Que iniquidade Lúcifer cometeu? Ele começou a colocar orgulho em seu coração. Ele queria tomar o lugar de Deus. E orgulho é o quê? É um pecado. E que significa aí a palavra iniquidade? É a transgressão da lei de Deus. Então Lúcifer, ele estava transgredindo a lei de Deus. Ele transgrediu. Ele queria ser mais que Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria governar no lugar de Deus. Que diz aí, a função de Lúcifer no ambiente celestial era importância singular. A expressão querubim, ele era um querubim da guarda. É uma tradução da palavra hebraica, que significa cobridor. Ele se achava vinculado à administração do governo de Deus. Também era o anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Lúcifer era o primeiro em honra. O primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar as ordens divinas. Agora vamos ver que outros pecados esse anjo cometeu. Em Isaías 14, 12 a 14. Marque verdadeiro e falso. Olha aí, queria sentar-se no trono de Deus. É um pecado verdadeiro, ele queria sentar no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo, verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado, verdadeiro. Amou a Deus? Falso, ele não amava a Deus. Então, foram esses os pecados que esse anjo cometeu. Ele tinha eternidade, ele tinha tudo, mas ele começou a colocar o pecado em seu coração. Ele deixou o orgulho falar mais alto. Então, Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Então nós vemos aí que ele queria ser exaltado, ele queria ser adorado. Como que um ser criado por Deus tem que ser adorado? Quem tem que ser adorado, exaltado, é somente Deus. É Deus que tem que ser exaltado e adorado, não uma criatura. Lúcifer é uma criatura, que é o diabo hoje, é uma criatura. E o diabo está perdido. Ele perdeu a eternidade. Ele está aqui nessa terra. E ele enganou uma terça parte de anjos que estavam no céu, que estão aqui na terra hoje com ele, que são demônios. Por isso que temos que tomar cuidado, porque Lúcifer, ele quer enganar você. Por isso que eu venho falando nos meus vídeos que nós temos que estudar a Bíblia para nós não sermos enganados pelo diabo. Porque o diabo, ele quer fazer as pessoas perder a eternidade. Ele quer arrastar mais pessoas para o lado dele. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra devida unicamente a Deus. Então ele queria tomar a honra de Deus também. Olha só, um ser que tinha eternidade queria tomar a honra de Deus, queria ser adorado, ele queria ser glorificado. Não é verdade? Em Mateus 4, na tentação, quando ele atentou Jesus, mas Jesus não caiu, Jesus venceu a tentação, ele queria dar os reinos para Jesus, em Mateus capítulo 4.
falou assim para Jesus: olha, você está vendo todos esses reinos aí? Eu dou para você, mas se você me adorares. Jesus falou assim: eu adoro somente a Deus. Então, para você ver como é que ele quer ser adorado, tirar a adoração de Deus. Continuando. Pergunta 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Qual foi? Que fala lá em Apocalipse 12, 7 a 9. Houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás. Então, meus queridos, o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, terça parte dos anjos se uniu ao inimigo. Foi expulsa do céu e veio se alojar na terra. Então Satanás e seus anjos, eles perderam a guerra no céu e foram expulsos do céu e estão aqui na terra hoje. Então eles perderam a eternidade. Eles tinham tudo. Eles perderam. E hoje, Satanás quer fazer você perder a eternidade também. Satanás quer que você permaneça no pecado, fazendo a vontade da carne. Mas nós temos que entender o seguinte: quando Jesus veio aqui nessa terra, que ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, Jesus, ele libertou você do pecado através do seu sangue. Hoje, Jesus deixou a gente com direito de escolha. Jesus deixou direito de escolha. Ou você pode adorá-lo ou não. Ele não vai ficar forçando você a adorá-lo. Mas o diabo, ele vai ficar forçando você a adorá-lo, a fazer a vontade dele. Jesus não faz isso. Ele quer que Jesus quer que você adore ele de todo o seu coração, com toda sinceridade. Jesus, ele bate a porta do seu coração para ele entrar. Ele espera você permitir que ele entre. O diabo não, ele já entra por intruso, para fazer você cair. É isso que o diabo faz. Como nós vamos ver aqui na pergunta 5, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Que advertência? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. Então Deus deu essa advertência para Adão e Eva, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iam morrer. Quando a palavra de Deus nos adverte, é para nos corrigir, para a gente não permanecer no erro. Você tem que entender, quando Deus dá uma advertência para nós, nos adverte, é para o nosso bem. Porque Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama. Deus, ele quer o seu bem. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que a pessoa se converta dos seus maus caminhos e se volte para ele, porque ainda a porta da graça está aberta. Porque quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi vai ficar aqui nessa terra e vai morrer aqui na segunda ressurreição com o diabo e seus anjos. É isso que vai acontecer. Vai ter um estudo mais para frente falando das duas ressurreições que eu vou estar passando para vocês. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência, as orientações de Deus. O pecado atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo os aspectos físicos, mentais, espirituais. Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza, em Romanos 8, 22. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, isto é, restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Pergunta 6. Contrariando a advertência divina.
o que a serpente disse à mulher em Gênesis 3, 1 a 5. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Por que a serpente disse isso? Fala: olha, Eva, pode comer desse fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, pode comer. Você não vai morrer não, Eva. Você vai ser como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal, pode comer. Então, a serpente enganou Eva, e Eva caiu na tentação da serpente, sendo que Deus não deu poder para a serpente falar. Deus já havia alertado Adão e Eva que não era para dar ouvidos a Satanás, que não era para dar ouvidos. Deus havia alertado Adão e Eva, Deus havia advertido Adão e Eva, mas Adão e Eva não obedeceu. Eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto e o pecado entrou, né? E o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos. Essas foram as consequências que Adão e Eva tiveram. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela um agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Isaías 59, 2. Então o pecado, o que faz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? O que ele faz? Ele causa separação entre você e Deus. Se você fica no pecado, você está se separando de Deus, porque o pecado, além de você estar se separando de Deus, você está transgredindo a lei de Deus. É isso que o pecado faz. Em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se você permanece no pecado, você é uma pessoa morta espiritualmente. Pergunta 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Quem que é a serpente hoje? Satanás. Ele deixaria o céu e, através do ministério de encarnação, nasceria de mulher. Viveria como ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então nós vemos aqui que Jesus, ele venceu Satanás quando ele morreu na cruz por nós. Jesus venceu Satanás. E Satanás fazia de tudo para Jesus não morrer na cruz, sendo que Satanás atentou Jesus para fazer Jesus cair. Porque se Jesus caísse na tentação, ele não poderia ser o nosso Salvador. Mas Jesus, ele não caiu na tentação. Ele venceu Satanás no deserto. Ele não se prostrou diante de Satanás. Ele não caiu nas tentações de Satanás. Você quer vencer a tentação? Você tem que ficar conectado em Cristo. Porque se você não fica conectado em Cristo, Satanás vem, ele faz você cair em tentação. Porque Satanás, ele não sabe os seus pensamentos, ele não conhece os seus pensamentos, mas ele sabe o que você gosta. Porque se ele sabe que você gosta de beber, ele vai colocar bebidas para você beber. Ele vai fazer você ir ao bar beber, porque ele sabe que você gosta de beber. Ele vai fazer você cair. É isso que Satanás faz. Ele quer ver você caído. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Em Gênesis 3, 8 a 15. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores. E apresentou o plano da salvação,
Apocalipse 13:8. Também, neste momento, foi feita a primeira profecia messiânica de que o descendente de mulher, que é Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo. Então nós vemos aqui que Cristo morreu, venceu Satanás na cruz, depois Cristo ressuscitou, né? E está no céu hoje e vai voltar a essa terra para nos buscar. De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14 e 15, Mateus 24, 24. Como que Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro, de tal maneira que a mentira pareça ser verdade. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Por essa razão, nem sempre podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas que preveem o futuro. Você vê nessas igrejas evangélicas, né, que vão pessoas paralíticas lá, né? E o pastor vai lá, começa a orar para essa pessoa, e essa pessoa sai andando e até levanta a cadeira de roda. Isso é enganação, temos que tomar cuidado. Às vezes coloca uma pessoa que não é paralítica ali e esse pastor faz esse milagre, e os fiéis pensam, olha, aconteceu um milagre aqui. Nós temos que ir à igreja para buscar a Deus. Às vezes essa pessoa está com uma doença e através da fé dessa pessoa Deus a cura. Não é através da cura do pastor, não. Porque o pastor é um homem pecador que nem nós, de carne e osso que nem nós. Por isso que temos que tomar cuidado, que Satanás tem agentes humanos que fazem sinais e prodígio para enganar as pessoas. Tomem cuidado, prestem atenção, leiam a Bíblia para não cair nesses enganos. Continuando. Pergunta 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versículo 12 e 17. Marca verdadeiro e falso. Contra aqueles que não seguem o mandamento algum? Falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos de Deus? Sim, ele está irado. Quem guarda os mandamentos de Deus. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Falso. Satanás está irado. Quem guarda os mandamentos de Deus. A ira do inimigo sempre se voltou com os fiéis a Deus. Ao longo das eras, as Escrituras declaram que, especificamente, no tempo do fim, haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos, línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. Convida a todos para se unirem ao seu povo nesses últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E Deus está conosco. Deus, ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Pergunta 10. Como nos é possível vencer Satanás? Como você vence Satanás? Em Efésios 6, 10 a 18. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Satanás, ele fica irado quando você pega a Bíblia. Ele fica nervoso, porque ele sabe que a Bíblia mostra os enganos dele. Ele sabe que a Bíblia fala a verdade. Quando você pega a Bíblia, Satanás
sai de perto de você. Esta é a armadura de Deus. Quando você está com a Bíblia na mão, você está com a armadura de Deus. E ele sai de perto. Quando você lê, quando você ora, ele não chega perto de você. Porque Deus coloca anjos para te proteger. Coloca anjo para te guardar. Deus não deixa que Satanás chegue perto de quem o segue, de quem obedece. Deus cuida de nós. Após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má. E hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, em Efésios 6:10. As Escrituras declaram que nesse conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Se você vestir a armadura divina, que é a Bíblia Sagrada, que você tem na mão, ele não vai vir perto de você. Ele vai sair de perto de você. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muito através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Exatamente, ele fica irado. Meus queridos, eu vou falar mais uma vez. Nós somos criados por Deus, mas nós temos o livre-arbítrio. Ei, se você quiser cometer pecado, você pode cometer, fazer o que você quiser. Você quer beber, você pode beber. Você quer fumar, você pode fumar. Você quer adulterar, você pode adulterar. Você quer matar, você pode matar. Você quer roubar, você pode roubar. Ei, você pode fazer isso. Deus deixou você com direito de escolhas. Mas você lembre-se que você fazer isso tem as consequências. As consequências vêm depois. Qual foi a consequência de Lúcifer? Foi expulso do céu. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Foram expulsos do jardim. Então, tem consequência. Não adianta você falar que não tem, mas tem. O pecado traz morte, traz consequência. E leva você à perdição. Se você permanecer no pecado, quando Jesus vê você, ele vai falar: saiam de perto, malditos, que praticai o mal. Vocês vão para o fogo reservado para o diabo e os seus anjos. Então as pessoas que permaneceram no pecado, não se arrependeram, e quando Jesus voltar, vão morrer queimadas. Jesus, ele vai exterminar o mal que está aqui nessa terra. Jesus, ele vai acabar com o pecado, ele vai aniquilar o pecado. Ele vai dar um fim ao mal. Aqueles que permaneceram ao lado de Cristo vão viver eternamente com Ele. Então vocês escolham, ou vocês escolham a Deus, ou vocês escolhem fazer a vontade do mundo, que é o pecado. Permanecer no pecado, porque diz aqui a reflexão: a rebelião de Lúcifer é um mistério que não foi revelado em sua plenitude. É impossível explicar detalhadamente a origem do pecado, mas podemos ver que ele é um intruso e por isso desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Então nós sabemos que Lúcifer já tem o seu fim. Ele perdeu a eternidade. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o diabo e seus anjos. Agora o compromisso de fé não é comigo, é com Deus que vocês vão fazer. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e de sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Então esse é o compromisso de fé. Não é comigo que vocês têm que fazer, é com Deus.
Então esse foi o estudo número 3, a origem do mal. Que Deus abençoe vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!